assentado como você está, curva a tua cabeça mais um pouquinho, para junto nós orarmos, amém? Querido Deus e Pai, na autoridade do nome de Jesus, nós nos colocamos, Senhor, nessa manhã na Tua presença, para ouvir a Tua voz, para sermos ministrados pelo Senhor. Por isso, Deus, tudo aquilo que se levanta contra o Teu reino e a Tua palavra, nós declaramos por terra agora, na autoridade do nome de Jesus. Toda seta, toda cilada, toda distração, não tem poder, Senhor, neste lugar. Oh Deus, em nome de Jesus, todo mal retroceda. Oh Deus, em nome de Jesus, tudo aquilo que se levanta aqui, pela internet, nós cancelamos e nós declaramos o mover do reino dos céus, o alinhamento, Senhor, entre céus e terra neste lugar, porque nós desejamos viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós vivermos. Pai, nós sabemos, nós temos palavras e promessas de avivamento, Senhor, mas que antes disso acontecer, nós precisamos ter o nosso coração prostrado, alinhado na Tua presença. Então, a começar em nós, Senhor, venha nos alinhar, venha trazer aquilo que é a Tua vontade, porque ela é boa, perfeita e agradável. Que a Tua palavra nessa manhã nos exorte, nos console, nos edifique, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós oramos, Senhor, e Te agradecemos. Amém e amém. Amém, Lagoinha? Que você esteja ligado agora ao trono da graça para receber aquilo que o Senhor tem. Orando ao Senhor, falei: Senhor, quero levar uma palavra, uau, disso, daquilo. E o Senhor falou: não é o que você quer, é o que eu quero. Falei: tá bom, Senhor, tá bom. E o que o Senhor tem? O Senhor foi me trazendo algumas lições, alguns conselhos que nós precisamos viver, colocar em prática hoje nas nossas vidas. Se você ainda não percebeu, Jesus está voltando. E infelizmente, muitos de nós temos vivido de uma forma desapercebida, como o próprio Jesus disse, que quando a volta dele estivesse próxima, as pessoas viveriam como nos dias de Noé, casando, se dando em casamento, levando uma vida distraída. Mas nessa manhã o Senhor vai nos alinhar e nós vamos viver todos os nossos momentos preparados para a volta do Senhor, para sermos aprovados por Ele, amém? E pensando em tudo isso, o Senhor me levou a até alguém muito improvável na sua palavra, um juiz chamado Jefté. E eu queria que, se você pudesse, acompanhasse comigo a leitura ou na sua Bíblia ou aqui no telão, livro dos Juízes, capítulo 11, do versículo 1 em diante, diz assim a palavra do Senhor: Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. O seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: você não vai receber nenhuma herança da nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. E ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. E algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi e disseram: venha, seja nosso comandante, para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa do meu pai? Por que vocês me procuram agora, quando estão em dificuldades? Até aí, o tempo dos juízes é um tempo de declínio na história de Israel. Nós vemos um ciclo maldito se repetindo. E o versículo-chave deste livro é o capítulo 25, versículo 21, que cada um fazia o que bem lhe parecia. Cada pessoa em Israel vivia da forma que achava melhor viver. E nisso o inimigo vinha e oprimia. E nisso o inimigo vinha trazendo contaminação
dos valores e preceitos que Deus havia estabelecido para o seu povo. Esse ciclo maldito era: eles caíam em pecado, vinha a opressão de uma nação, às vezes os moabitas ou os amonitas. No caso de Jefté, 18 anos de opressão sobre os amonitas. Esse período durou cerca de 335 anos. Aí, quando vinha a opressão do inimigo, eles clamavam a Deus. Deus levantava um juiz, trazia livramento sobre a nação, mas aí vinha um período de esquecimento do que Deus havia feito. Então, em torno ali de 1380 a 1045 a.C., recorrentemente uma espiral maldita envolvia a nação. E isso não é diferente dos nossos dias, porque Deus faz milagre, uau, aleluia, fui curado, fui liberto. De repente, os valores deste mundo começam a nos cercar, e nós nos esquecemos das coisas que o Senhor fez. O Senhor manda, permite, na verdade, que um inimigo venha para levar o nosso pensamento e o nosso coração de volta ao Senhor. Aí nós clamamos a Deus, Deus dá mais uma vitória, a gente esquece de novo. Mas esse ciclo precisa ser interrompido nas nossas vidas, em nome de Jesus. E como o pastor Denis disse nessa manhã, nós precisamos entrar num tempo de relacionamento profundo com Deus. Um tempo onde nós não vamos mais gostar da vibe da igreja. Eu acho legal estar lá. Mas onde eu vou romper com o ciclo do pecado e de morte e entrar numa aliança profunda de santidade, com comprometimento com o reino de Deus. Jesus está voltando, eu quero estar na linha de frente. Eu quero ser um vaso, uma chama neste avivamento para fazer a obra de Deus até que Ele venha. Eu não posso me intimidar com as coisas deste mundo, mas eu preciso me posicionar. E dentro deste tempo que se chama hoje, eu preciso ministrar alguns conselhos que o Senhor ministrou ao meu coração. O primeiro deles é que nós não podemos nos esconder atrás das sentenças que o diabo lança sobre nós, ou das desculpas que nós mesmos colocamos. Deus tem para nós um chamado e um propósito. O pastor já disse, eu preciso dizer, eis-me aqui, me escolhe Deus, eu estou aqui, Senhor, me usa. E quantas vezes nós nos escondemos atrás das nossas desculpas, ou de sentenças que Satanás lançou sobre nós. O texto que nós lemos começa a dizer, Jefté era um guerreiro valente, mas ele era filho de uma prostituta. E quantas vezes as pessoas colocam rótulos em nós: você é filho de prostituta, você é burro, você é lerdo, você não pode, você é novo demais, você é velho demais, você não fez uma faculdade, quem é você? Você se converteu agora. Rótulos que são colocados em nós e que nos impedem de viver o propósito que Deus tem para a nossa vida. Nessa manhã, em nome de Jesus, eu quero dizer para você que está aqui, você que me ouve em tempo real ou vai ouvir essa palavra depois, chega de ficar escondido atrás de rótulos que Satanás colocou para você. Que seja quebrado nessa manhã toda crença limitante, todo padrão maligno na tua vida, mas que você se levante no chamado e no propósito que Deus tem para a tua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, chega, Jesus veio. Como veio sobre Jefté? Você é filho de prostituta, desonrado, excluído, mas Deus o levantou como libertador. José foi odiado pelos seus irmãos, mas Deus o levantou como governador. Jesus foi odiado pelos religiosos, mas Ele se levantou como Salvador do mundo. Você e eu precisamos sair dos esconderijos, precisamos sair das sepulturas, precisamos sair dos lugares de limitação que nos escondiam para viver o que nós temos que viver no Senhor. Lá em Ezequiel, no capítulo 37, dos versículos 12 a 14, nós temos algo especial de Deus para nós, mas eu quero destacar o versículo 13, que diz assim: e quando eu abrir os seus túmulos e os fizer sair, povo meu, vocês saberão
que eu sou o Senhor. O Senhor te tira dos esconderijos, o Senhor te tira dos lugares de limitação e coloca você em lugares novos em nome de Jesus. Primeiro conselho: não se esconda mais, nem em sentenças diabólicas, nem em desculpas esfarrapadas que nós muitas vezes damos. Segundo conselho: o teu passado não te define. Eu vou repetir: o teu passado não te define. Não importa quem você era, quem era sua mãe, o seu pai, se tinha dinheiro, se não tinha dinheiro, se tinha droga, se tinha traição, não importa o teu passado. Você é quem Deus diz que você é. Eu sou quem Deus diz que eu sou. Jefté, ainda que ele tenha recebido rótulos, ainda que no passado dele ele tinha vivido dores, traumas, rejeições, Deus o tinha levantado como um libertador. Eu quero dizer algo para você em nome de Jesus nessa manhã. Quando você estava no ventre da sua mãe, quando você ainda era uma substância informe, Deus já tinha planos e propósitos para a sua vida. Você não é fruto do acaso, mas você é fruto do sonho de Deus. Ele sonhou com você, Ele te chamou à existência para que você e eu vivamos a vontade dEle. Antes, quando nós estávamos no ventre, diz o profeta Jeremias, Deus nos escolheu para sermos profetas às nações, para viver o propósito. Ainda que o inferno tenha tentado te paralisar lá no teu passado, com as dores que você enfrentou, com as lutas que você viveu, com as limitações e escassez, ainda que você tenha vivido muitas coisas do seu passado, este passado não te define. Nesta manhã o Senhor fala que é tempo de romper com as prisões do passado. É tempo de se levantar para viver o novo de Deus. Nós falamos tanto aqui, bem-vindo ao novo. Bem-vindo ao novo, e nós cremos mesmo que é um novo tempo de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida. Algo novo que Deus inaugura para nós nessa manhã. E eu e você não vamos mais ficar presos ao passado, mas vamos viver o que Deus tem, porque Deus tem para nós futuro e esperança. Jeremias 29:11, a palavra do Senhor diz assim: eu é que sei, diz o Senhor, os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito, pensamentos de bem e de paz, para te dar futuro e esperança. O Senhor diz assim: você não percebe? Eu estou fazendo uma coisa nova, está vindo a luz. Por isso não lembre mais das coisas passadas, não lembre mais das antigas, porque aquele que está em Cristo é nova criatura, e as coisas velhas já se passaram, já se passaram, já se passaram. Aleluia! Chega de ficar escondido, chega de ficar preso ao passado. Terceiro conselho: oh Jesus, não importa, vou repetir, não importa o que disseram de você, importa o que Deus diz de você. Filha de prostituta, guerreiro valente, pare de chorar pelas mentiras que o diabo tem dito sobre você. Pare de chorar pelas sentenças que o diabo grita na sua mente dia após dia. Comece a ouvir o que Deus diz sobre você: que você é filho, que você é eleito, que você é amado, que você é um guerreiro valente, que você é perdoado, que você é levado e remido no sangue do Cordeiro, que você é alguém a que Deus estima, e a glória dele vai adiante de você, e a presença dele é a tua retaguarda. Nós precisamos parar de ouvir. A mulher de Gileade gritou para Jefté: você é desonrado, você não vai ter parte na herança.
Vou dizer algo que eu disse no Talk Up semana passada para o pessoal. Nós não amadurecemos com os anos. Nós amadurecemos com os danos. Tem muitas coisas que nós vivemos, que Deus permite, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Deus permite para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Deus tem grandes coisas para nós, mas se a minha base for pequena, não vai conter tudo aquilo que Deus tem para mim. Deus precisa alargar o meu interior. Deus precisa alargar a minha mente, o meu coração. Deus precisa trabalhar na base para caber as grandes coisas que Ele tem para mim e para você. Então, se você está passando por alguns momentos de dificuldades, vai passando pela prova dando glória a Deus, porque é Deus trabalhando na tua estrutura, é Deus te amadurecendo, é Deus fazendo você aprender a ouvir a voz dele e calar as outras vozes que gritam no seu coração e na sua mente. Oh, em nome de Jesus, o que nos define é esta palavra. O que me define é o que o céu diz a meu respeito. Não é o que homens, mulheres, situações ou circunstâncias que são passageiras dizem sobre mim. Quem é mais antigo de Lagoinha vai lembrar que nós falávamos: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu posso fazer o que a Bíblia diz que eu posso fazer. E esta palavra diz para mim e para você em 1 Pedro 2,9: vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, para desfrutar das virtudes daquele que nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. É amanhã onde você vai parar de ouvir o que dizem ao teu respeito e ouvir o que o céu brada sobre você. Quarto conselho para os nossos dias, para hoje: o ambiente importa. Jefté, no versículo 2, fala que ele fugiu dos seus irmãos e ele foi para um lugar chamado Tobi. Tobi significa bom. E ali em Tobi, um bando de vadios se uniu a Jefté. Queridos, Provérbios 14:12 diz assim: que há caminhos que ao homem parecem bons, mas no final são caminhos de morte. Tobi parecia muito bom para Jefté. E tem áreas da nossa vida que parecem muito boas para nós. A nossa zona de conforto é muito gostosinha. Ai, que delícia. Estou aqui deitado em berço esplêndido. Mas é ali na zona de conforto, onde a nossa carne gosta de ficar, onde propósitos são mortos, onde sonhos são assassinados, onde profetas, evangelistas, pastores, mestres são impedidos de viver o propósito de Deus, porque parece bom estar ali. Os lugares que nós frequentamos diz muito sobre aquilo que nós temos buscado. Vai acabar o culto, talvez você procure algum lugar para comer, porque você precisa matar a sua fome. E a pergunta do Senhor para mim e para você nessa manhã: que lugares você tem buscado? Quanto tempo faz que você está na zona de conforto? Ai, Lagoinha é grande, não precisa eu me voluntariar. Tem um monte de gente lá, trabalhando, servindo, não precisa de mim. O céu está chamando o seu nome nessa manhã. Você precisa sair da zona de conforto e se colocar em ambientes que vão despertar o profético, que vão despertar o seu chamado, que vão te levantar a um novo nível para mais perto de Deus. Chega de ficar na zona de conforto, porque ali você vai ter morte. Chega de se associar a vadios que vão te roubar a presença e a glória de Deus na sua vida. Ai, pastora, mas eu não sou influenciável. Uma laranja podre estraga todo o cesto. Não compactue
com lugares que você não pode mais estar. O Senhor está falando aqui nessa manhã, amém? Tem mesas que não te cabem mais. Tem lugares que você não pode estar mais. Lugares contaminados. Tobi parecia muito legal, mas era um lugar contaminado com idolatria, com adoração a um demônio chamado Camus. E Jefté se influenciou por aquele lugar. 1 Coríntios capítulo 15, 33, o apóstolo Paulo fala assim: não se deixem enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Nós somos seres sociais. Tem lugares que você não cabe mais, irmão. Jesus veio nos resgatar do inferno, veio nos tirar do lamaçal para o pecado. Por que você insiste em voltar para a lama? Chega, chega. Não podemos mais andar dias desapercebidos. Eu quero o avivamento. Eu vou estar no secreto buscando o Senhor. Eu vou estar em todo tempo ouvindo louvores, buscando a palavra, na presença de Deus, servindo a Deus, servindo pessoas, levando o evangelho no meu trabalho, nas comunidades, na rua, no trânsito, na empresa, nas viagens, aonde eu estiver. Eu estarei num ambiente de glória, porque quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. O ambiente importa. E glória a Deus, porque nós estamos aqui nessa manhã. Nós precisamos. Coloque amor nas minhas palavras. Deus pediu para eu falar, eu escrevi aqui, vou falar. O caminho e a porta são estreitos, mas levam à salvação. O Senhor pede para eu dizer: não se assente mais em mesas onde o pecado é tolerado. Tem pecado ali, não cabe você. Tem pecado ali, não cabe você. Ah, é só um pecadinho. Deus está fazendo a obra na vida dele, Deus está fazendo na obra dela. Você vai amar e você vai ministrar, mas se assentar e se aliançar, não. Esse não é o seu ambiente. Esse não é o seu lugar. Não se impressione com os poderosos. Se impressione com os santos. Eu vou repetir. Não se impressione com os poderosos. Se impressione com os santos. Não negocie os seus valores. Não negocie o seu propósito. Não negocie a unção que você carrega. Não se aceite contaminar. O seu ambiente é com o céu. O seu ambiente é com o reino. O seu ambiente é na santidade, com os santos, na glória. O pecado vai tentar entrar, mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo. Nós vamos transbordar e contagiar e não ser contaminados pelo pecado, em nome de Jesus. Paulo, escrevendo aos Efésios, ele disse assim, capítulo 5, versículo 11: não participem das obras infrutíferas das trevas, antes, porém, exponham-nas à luz. Em outra versão está: reprovai-as. Queridos, quando você tem uma vida reta, você não precisa falar nada. A sua vida denuncia o pecado. A sua vida, a sua postura, a sua atitude já faz com que o ambiente seja diferente. Onde você chegar, a luz de Deus estará com você, porque você está exposto à luz. O Salmo diz assim: olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos jamais serão confundidos. Nós estaremos num ambiente de glória, e aonde nós estivermos como embaixadores de Cristo, será céu ali, na nossa casa, no nosso trabalho, na nossa família, com os nossos amigos. Aonde o Senhor te levar, o ambiente vai ser influenciado pela presença de Deus que você carrega, em nome de Jesus. Pare de compactuar com coisas que o Senhor reprova. Pare de andar em lugares que você não cabe mais. Quinto conselho: a escolha será sempre sua. Juízes 11:6 diz que os anciãos, os líderes chegaram até Jefté e falaram assim: venha, seja nosso comandante, para nós combatermos os amonitas. Nas guerras,
nas nossas guerras espirituais e nas nossas guerras diárias, porque nós acabamos de sair uma série que nos ensinou que nós estamos em guerra. A escolha é sua. Não é da Eva, não é da serpente, não é do irmão, não é do marido, da mulher, do periquito, do papagaio. Ah, mas o povo, não. Ah, mas Deus, não. A escolha é sua. Watchman Nee, que foi um pregador do início dos anos 1920, 1930, ele tem uma série de escritos que ficaram registrados. E numa única trilogia que ele mesmo escreveu, que é o Homem Espiritual, ele relata assim, que o nosso livre-arbítrio foi dado por Deus. Deus nos fez seres livres. E no nosso livre-arbítrio, nem Deus, nem Satanás pode intervir. A escolha sempre será nossa. A escolha sempre será sua. E com toda a escolha, vem consequências. Eu preciso te falar. A lei da semeadura, ela é real. Gálatas 6, no versículo 7, o apóstolo Paulo diz assim, ó: de Deus não se zomba, não se deixe enganar. De Deus não se zomba, porque o que o homem semear, isso também ele colherá. A semeadura, ela é livre. Nós podemos escolher o que nós vamos semear, mas a colheita é obrigatória. Nós somos responsáveis. Tem uma canção muito legal que fala assim: para esse tempo nos levantamos responsáveis. Para esse tempo nos tornamos indesculpáveis. Nós temos responsabilidades. Ah, mas o fulano, mas o ciclano. Meu irmão, vigia. Vigia. A atitude, a escolha é nossa. E as nossas escolhas são sementes de destino. São elas que vão nos levar para onde Deus tem, ou para nos afastar de onde Deus tem. Eu preciso escolher com sabedoria. Ai, mas fizeram isso comigo. Ai, mas falaram não sei o que lá. Ai, porque eu estou magoadinho. Meu irmão, não é sobre o que fizeram com você, mas é sobre o que você faz com o que fizeram com você. Todos nós em algum momento fomos rejeitados. Todos nós, todos passamos por lutas, problemas, tribulações. Mas eu posso escolher ficar amargurado na minha dor, ou olhar para o alto e entender que os meus danos me amadurecem e eu vou viver aquilo que Deus tem para mim. Eu preciso escolher. Davi pecou, assassinou, adulterou, mas ele escolheu pedir o perdão a Deus. Deus, eu pequei contra o Senhor, me perdoa, me realinha com o céu. Abigail tinha um marido muito louco chamado Nabal, vivia debaixo de violência, mas ela escolheu a dizer não para a loucura e ter uma vida de sabedoria e de sensatez. Esther tinha um passado de orfandade, de escravidão, estava com medo daquilo que ela estava vivendo, mas ela escolheu se posicionar como uma mulher de Deus e disse: se eu perecer, pereci, mas eu não vou me esconder mais de viver aquilo que o Senhor tem. E foi um grande livramento, porque ela escolheu viver o que Deus tinha. Maria Madalena tinha um passado terrível, mas ela escolheu seguir Jesus, abandonar diversas coisas para viver o que Deus tinha. A escolha sempre será nossa. A escolha sempre será nossa. Quem é mais antigo aí da fé? Quantas pessoas começaram conosco e de repente começaram a ficar para trás? Mas eu e você escolhemos olhar para o alvo, para o prêmio da soberana vocação que há em Cristo Jesus, e esquecendo-nos das coisas que para trás ficam, nós prosseguimos para que adiante de nós estão, para viver aquilo que Deus tem em nome de Jesus. O nosso alvo é Cristo, o nosso alvo é viver o que Deus tem. A nossa escolha é o Senhor. Todo dia eu escolho Deus, eu escolho o céu, eu escolho viver aquilo que o Senhor tem, em nome de Jesus. Oh, aleluia! A escolha é nossa. Em sexto lugar,
O sexto conselho é que ser cheio do Espírito Santo hoje não nos isenta de vigiar. Vou repetir. Não é porque eu sou cheio do Espírito Santo hoje que eu posso abaixar a minha guarda. Eu sou cheio do Espírito Santo, eu vou continuar cheio do Espírito Santo. Eu vou transbordar. Eu não vou abaixar a minha guarda. Eu não vou pedir 5 minutos, Deus, eu já volto. Não. Deus sempre fará parte dele, mas nós temos que fazer a nossa parte. Se nós continuarmos o texto de Juízes 11, do versículo 29 em diante, diz que o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. A palavra Jefté significa ele abre, o nome. Ele atravessou Gileade e Manassés e passou por Mispá. Mispá significa torre de vigia, só que ele não vigiou. E daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez um voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que vier saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Deus já havia liberado a vitória sobre Jefté. Deus já havia feito dele um guerreiro valente. Além de guerreiro, valente. Deus já havia se apossado pelo Espírito de Deus da vida de Jefté. Deus não tinha pedido voto nenhum. E quantas vezes, no impulso, nos nossos 5 minutos, a gente faz o que Deus não pediu para nós fazermos. Nós precisamos aprender a andar 100% debaixo do direcionamento e da palavra que Deus nos dá. Eu não posso fazer o que eu quero. Não é sobre a minha vontade. Não é sobre o que eu acho, o que eu penso, o que eu sinto no meu coração. É: seja feita a tua vontade, assim na terra como é nos céus. Senhor, olha, bem que eu queria isso, mas se possível passa de mim esse cálice. Mas Senhor, que não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Jefté foi cheio do Espírito Santo, mas na empolgação e na emoção, ele deixou de vigiar. A Bíblia nos ensina que é melhor a gente não votar do que votar e não cumprir. Fazer entregas, olá, que é a palavra no hebraico para holocausto, era de Deus, mas jamais o sacrifício humano, porque isso é abominação ao Senhor. Num impulso, Jefté lança uma palavra que ele não deveria ter lançado. Então, ser cheio do Espírito Santo não nos isenta da vigilância e da sobriedade que nós temos que ter. Jesus disse que nós temos que vigiar e orar. Paulo nos ensinou que nós somos filhos do dia e não da noite, e que nós não podemos estar entorpecidos, mas que nós temos que estar sóbrios, porque o nosso Senhor está voltando. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Deus tem grandes vitórias para nós, como Ele proporcionou um grande livramento através da vida de Jefté. Mas a alegria de Jefté da conquista foi cerceada, para não dizer destruída, porque no impulso ele deixou de ouvir e andar 100% naquilo que Deus tinha para ele. Em nome de Jesus, que nós saiamos daqui alertas, que nós saiamos daqui cheios do Espírito Santo, mais vigilantes, porque o 7º e último conselho é que nós precisamos controlar as nossas emoções, porque emoções que nós não controlamos nos destroem. Vou repetir: emoções que nós não controlamos nos destroem. A palavra diz ainda que quando Jefté retornou de Mispá, a sua filha lhe saiu ao encontro, dançando ao som de tamborins, e ela era filha única, e não tinha ele nenhum outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou:
Ah, filha minha, estou angustiado e desesperado por tua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. A impulsividade rouba a plenitude da conquista. Deus não tinha pedido nada para Jefté, num ímpeto, porque ele não controlou as suas emoções, ele foi destruído. A alegria da conquista foi destruída. Atitudes tomadas na alma, nas nossas emoções, vão causar confusão e tristeza. Quantas vezes, nem vou pedir para levantar a mão, você fez uma coisa no impulso, daqui a pouco você põe a mão na cabeça e fala: misericórdia, o que eu falei? O que eu fiz? Ai, mas parecia de Deus fazer um voto, mas parecia de Deus ter dito sim para aquilo, parecia de Deus ter dito não para aquilo. Mas agimos na alma, nas emoções, no impulso, e não perguntamos para Deus: Deus, o que o Senhor quer? Tem coisas que são de Deus, um emprego, um casamento, um ministério, mas será que é de Deus para você? Pastora, como que eu sei? Vai orar, vai esperar o direcionamento e a confirmação do Espírito Santo de Deus. Não tome decisões na sua alma. Veja se os seus valores não estão contaminados, porque no impulso e na emoção, Jefté fez um voto contaminado pelo lugar, pelo ambiente que ele estava antes. Estar na presença do Senhor, jamais um voto de sacrifício humano, mas porque ele estava em Tobi, na adoração ao Deus Camus, os valores e a emoção de Jefté tinham sido contaminados. Cuidado com a contaminação dos valores. Não é sobre mim nem sobre você, é sobre Ele. Nós não somos antropocêntricos, onde o homem está no centro. Nós somos teocêntricos. Deus está no centro da nossa vida. É sobre Ele, é a vontade dEle, é o nome dEle, é a glória dEle, é o propósito dEle, é o reino dEle. A glória é dEle e Ele não divide com ninguém. E é para Ele que nós vamos viver todos os nossos dias. Chega de achar meu mundinho, meu nome, meu isso, meu aquilo. Não é seu. Tudo é de Deus. Se você for estudar mordomia cristã, você vai ver que nem a nossa vida é nossa, mas nós somos do Senhor. E nós vamos prestar conta para Ele. Os 4 T's: tesouro, talento, tempo e tempo, templo, talento e tesouro. 4 T's que nós vamos prestar contas para Deus. Nada é nosso, tudo é de Deus. E a gente vive loucamente nas emoções. Para de andar na sua alma. Eu e você somos homens e mulheres espirituais, e vamos ouvir o Espírito falar no nosso espírito, e vamos ter atitudes maduras para viver aquilo que Deus tem para nós, em nome de Jesus. Cuidado, e aí coloque amor de novo na minha palavra. Cuidado com a alma dominando você, porque se a Bíblia diz que é pecado, era pecado no passado, é pecado hoje e vai ser pecado até Jesus voltar. Tem gente que chega para nós, pastores, vou abrir o coração, e pede: ora, pastora, pela minha vida, porque eu estou tomando essa decisão. Mas a decisão vai contra a palavra de Deus. Como que a gente vai orar abençoando você cair no pecado, meu irmão? Não dá, não dá. O nosso compromisso é com essa palavra. É com essa palavra. Nós amamos essa palavra mais do que qualquer coisa. Ai, mas Deus me falou. É Deus falando com você ou é a tua alma contaminada? Vigia. Aprende a ter um relacionamento vertical com o Senhor. Vai ler Bíblia. Vem fazer Start Plus. Começa amanhã. Sábado temos formatura. Vai ser uma grande bênção. Vem mergulhar na palavra. Jesus está voltando e Deus não vai contra a sua palavra. Como que eu controlo as minhas emoções e a minha alma? Me sujeitando a Deus, alimentando o meu espírito, lançando sobre Ele a minha ansiedade, porque Ele tem cuidado de mim. Ouça o que eu vou dizer para você. Uma pessoa meio curada, eu estou resolvido. Meio curada é completamente amarga.
Nós não temos que ser meio curados, nós temos que ser 100% curados. Emoções que não controlamos irão nos destruir. Se você ler o capítulo 12, eu já vou encerrar. Nós vemos que Jefté, ele liderou, mas porque ele era uma pessoa guiada pelas suas emoções, ele trouxe morte no meio de Israel. Mais de 42 mil pessoas, efraimitas, de outra tribo. Jefté era de Manassés, Efraim era outra tribo, foram mortos, porque Jefté não controlava as suas emoções. Uma pessoa que não governa as suas emoções não pode liderar. Vou repetir. Uma pessoa que não controla as suas emoções não conseguirá liderar. José, antes de ser governador do Egito, precisou aprender a perdoar os seus irmãos. Jesus, antes de ser coroado em glória e ressuscitar ao terceiro dia, ele chamou o seu traidor de amigo e se assentou à mesa com ele. Você está pronto para controlar as suas emoções? Porque se você não as controlar, elas vão te destruir.